dia. Bom dia. Está no ar o JCATS. Nesta edição apresentaremos uma matéria sobre o polêmico programa Mais Médicos do Governo Federal. Neste programa, o governo federal contratou médicos estrangeiros para trabalhar em áreas carentes onde não haviam médicos ou não tinham suficientes para o atendimento da população. Porém, isso está gerando uma série de manifestações contra esse programa. Os médicos alegam que o governo deveria investir em mais equipamentos e infraestrutura. Eles também dizem que são capazes de trabalhar em regiões remotas do país desde que lá existam condições de trabalho. Outros manifestantes alegam se tratar de uma jogada política para o governo ganhar mais votos nas próximas eleições. Em seguida, o repórter Felipe irá entrevistar uma médica experiente na área. Olá, estamos aqui com a doutora Elaine Dias, endocrinologista, e ela nos dará uma pequena entrevista sobre este assunto. O que a senhora acha do programa Mais Médicos? Oi, boa noite, eu sou Elaine, sou endocrinologista, e em relação ao programa dos Mais Médicos, eu não concordo com o que está acontecendo. No Brasil não falta médicos. Pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem o dobro de médicos por número de habitantes. Então, ou seja, não falta. O que falta é estrutura, o que falta é incentivo para os médicos irem para o interior. Há 30 anos atrás, o Canadá e alguns países europeus tiveram o mesmo problema. Eles não tinham médicos para ir para o interior. O que eles fizeram? Eles começaram a dar incentivo para esses médicos, tá? Para ir no interior. Que tipo de incentivo? Montando uma estrutura boa, porque o médico ele não consegue resolver a saúde sozinho. Ele precisa de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro, de um bom laboratório. Ele precisa de uma estrutura para ele poder trabalhar dignamente, para ele oferecer o melhor para o paciente. E isso aconteceu, voltando, isso aconteceu há 30 anos atrás. E os países europeus começaram a dar um incentivo maior, um plano de carreira para o médico, uma boa estrutura. E hoje, nesses países, falta um médico na capital, não falta no interior. Tá? E o que poderia acontecer no Brasil? Se o Brasil desse um incentivo, um plano de carreira para os médicos, ia faltar médico aqui, na capital, São Paulo, Rio de Janeiro, não no interior. Obrigada. E o que você acha... E o que... Você apoia as manifestações? Apoio, inclusive foi em 2 manifestações, são manifestações pacíficas, e para deixar claro, a gente não é contra a vinda de médicos estrangeiros. O que a gente é contra é esses médicos estrangeiros atuarem sem o Revalida. O Revalida é uma prova que para mostrar, para o médico mostrar para a comunidade, para os brasileiros, que eles são capazes de atendê-los da melhor forma possível. Esse Revalida é feito em qualquer país do mundo. Se o médico brasileiro quer ir para os Estados Unidos, para Cuba inclusive, ele tem que fazer uma prova de Revalida, mostrando que ele está capacitado para exercer a medicina naquele país. Tá? Então a gente não é contra, nós não somos contra. Inclusive, nós achamos um absurdo a forma que está acontecendo tudo. Porque o médico cubano, ele está praticamente sendo forçado a vir. Tá? Os familiares estão ficando lá, parece como reféns, e eles vão receber o mesmo salário que eles recebem lá em Cuba, que são $27 mensalmente. E o resto, quem vai receber? O Brasil, o governo brasileiro vai pagar para o governo cubano. Então, e o que você acha que deve ser feito para que melhore a saúde do Brasil de uma forma que todos fiquem de acordo? Olha, primeiro tem que aumentar o investimento. O que é investido hoje é 5% do PIB. Né? O ideal é que seja no mínimo 10%. Mais uma vez, eu vou citar países europeus, há 30 anos atrás, eles investiam 5% do PIB na saúde. E eles viram que tinha que investir mais, porque a saúde é uma coisa cara. E eles começaram a investir há 30 anos atrás, 10%, e hoje a gente sabe que a saúde lá é excelente. Lá a saúde é pública, tá? Não tem plano de saúde, não existe saúde particular, existe só saúde pública, tá? Que seria o ideal pra gente aqui. Então, primeiro, aumentar o investimento, né? No mínimo 10%. E esse investimento não ser desviado, é o ideal, tá? Segundo, é melhorar o atendimento, ou seja, melhorando a estrutura, sabe? Melhorando, aumentando a quantidade de leitos,
melhorando os laboratórios, capacitando mais enfermeiros, técnicos de enfermagem, contratando bons técnicos de enfermagem e, além do mais, oferecer um bom plano de carreira para o médico, para ele do interior, tá? Oferecer o que eles oferecem para os juízes e para os promotores. Para os juízes e promotores deram certo, tá cheio de juiz e promotor no interior, por que não daria certo com os médicos? Então oferece um bom plano de carreira, um bom concurso, e o médico pode crescer dentro daquele trabalho, oferecendo um piso salarial de R$15 mil, que é o certo, né? O juiz recebe muito mais, mas tudo bem. E oferecendo uma boa estrutura para ele trabalhar. Isso com certeza, se acontecesse isso no interior, não faltaria médico no interior, faltaria nas capitais. Obrigada. E agora, para entendermos melhor o que é o programa Mais Médicos, vejam a reportagem de Leonardo Mendes. Obrigada. Obrigado, Felipe. E como o Felipe disse, agora eu vou falar sobre o programa Mais Médicos. Esse programa é o que prevê a contratação dos médicos para atuar na saúde e que os médicos são levados para as zonas mais carentes do país. E esse foi o JCast de hoje e uma boa noite a todos.